Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, toda a obra das suas mãos. Que o Senhor esteja com você em tudo que você fizer nessa manhã. Que a sua família seja abençoada, que o seu trabalho seja abençoado, que você tenha um dia produtivo, um dia abençoado. Que bom que você está aqui, que bom que Deus nos deu essa oportunidade de refletirmos na palavra dele e de orar uns pelos outros, não é verdade? O tema do nosso Minuto com Deus de hoje é: Deus não é um acessório na sua vida. Amém? Deus não é um acessório na sua vida. Eu oro para que esse seja um dia diferente para você. Que o Espírito Santo te dê direção, sabedoria, cura emocional nas suas feridas, discernimento para que você faça as melhores escolhas. Que você sinta paz. Não uma paz superficial, mas sabe aquela paz que invade a alma, mesmo quando tudo está fora do lugar? Que você receba essa paz. Amém? Antes de mais nada, eu quero começar orando pela sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Ó Deus, nós queremos muito mais do que um conteúdo sobre o Senhor. Queremos ter um relacionamento profundo contigo. Eu apresento a Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Ela pode estar sedenta, cansada, confusa ou até fria espiritualmente. Mas o Senhor conhece o coração dela. Eu oro para que ela não viva apenas com a ideia de que Deus existe, mas que ela tenha experiências reais com o Senhor. Que ela perceba no seu íntimo que o Senhor fala, o Senhor guia, consola e transforma. Ó Deus, o meu desejo é que ela não te trate como uma parte a mais da vida dela, mas que ela veja o Senhor como o centro de todas as coisas. Que ela possa compreender no seu espírito que a fé verdadeira exige entrega. Que ela se abra hoje para viver não uma religião, mas uma comunhão. Toca nessa mente, toca nesse coração e planta nela um anseio real pela tua verdade, pela tua palavra, pelo teu espírito. Que ela sinta a tua presença agora, Pai, mesmo em silêncio. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba não dando like. Eu sei que muita gente esquece. Mas essa ação tão simples e que leva alguns segundos apenas é muito importante para a manutenção desse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós já estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, pregando a palavra de Deus todos os dias. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Os membros têm esse benefício e tem também mensagens exclusivas aqui no canal, voltadas para os membros. Ou você também pode nos apoiar
através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Você já parou para pensar como seria a sua vida se Deus deixasse de existir para você amanhã? Se ele simplesmente desaparecesse da sua consciência, da sua rotina, das suas orações, o que isso realmente mudaria a sua forma de viver? A resposta para essa pergunta diz muito. Porque tem gente que afirma crer em Deus, tem gente que canta louvores, até carrega a Bíblia debaixo do braço, mas vive como se Deus fosse uma ideia, um lembrete, um símbolo, e não uma presença viva e central. A verdade é que muitos querem Deus como um amuleto, que se usa quando convém, um nome que traz segurança, mas que é consultado só depois que as próprias decisões já foram tomadas. Um tipo de acréscimo espiritual, que não exige obediência, só presença simbólica. E esse é o erro. Deus não quer ocupar um espaço decorativo na sua vida. Ele é o Senhor. Ele não se encaixa como parte, ele é o todo. Quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, ele não estava apenas condenando imagens ou ídolos físicos. Ele estava dizendo, nada pode ocupar o lugar que é exclusivamente meu. Nem o seu ego, nem seus planos, nem a sua zona de conforto. A idolatria moderna é silenciosa, ela é sutil. Ela veste roupas de ambição, de independência, de liberdade pessoal. Mas no fundo é rebeldia, é rebelião disfarçada. É quando a criatura tenta negociar com o Criador quem manda em quem. O que essa mensagem de hoje quer provocar em você, presta atenção, não é culpa, é arrependimento que leva à transformação. É te fazer perceber que, se Deus é apenas uma parte do seu dia, então você ainda não entendeu o que é viver sobre o senhorio de Cristo. Ele é tudo, ou ele não é nada. E talvez essa seja a hora de parar tudo e perguntar com sinceridade: eu vivo como se ele fosse Deus? Ou só como alguém que eu consulto quando as coisas saem do meu controle? Você pode estar com tudo sob controle, mas se Deus não estiver no centro de tudo, nada está realmente sob controle. Tem gente que fala de Deus com facilidade, mas vive como se ele estivesse em segundo plano. E o pior é que muitas vezes isso acontece sem a gente perceber. A pessoa acredita sim, crê que Deus existe, mas na prática ele entra depois da vontade, depois da emoção, depois da decisão. E isso é exatamente o que a Bíblia chama de idolatria. Não é só adorar uma imagem, é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. Quando os nossos sentimentos, desejos ou medos passam a nos guiar mais do que a palavra, nós estamos fazendo exatamente isso, deixando Deus de lado e seguindo outro Deus. Ainda que esse Deus com D minúsculo seja o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Jesus foi muito claro: se alguém quer me seguir,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isso não é confortável, isso não é fácil, não é popular, mas é verdadeiro. Porque o chamado de Deus nunca foi para uma fé superficial. Ele te chama para uma transformação, para um novo nascimento. E isso exige renúncia, uma decisão. Essa mensagem é para quem está cansado de viver no meio termo. Para quem já percebeu que não dá para manter Deus no cantinho do coração, como se ele fosse um ornamento, um detalhe bonito da vida. Ou ele é o centro, ou algo mais está ocupando esse lugar. E eu sei que isso pode doer, porque para colocar Deus no centro, algumas coisas precisam sair. Talvez seja um orgulho que você ainda alimenta, talvez seja um pecado que você vive justificando, talvez a sua vontade de controlar todas as coisas, quando no fundo você sabe que não tem controle de nada. Mas toda vez que a gente entrega um trono falso, Deus assume o verdadeiro. E quando Ele governa, a paz vem, a clareza vem, a direção vem. Não porque tudo se resolve na hora, mas porque o coração para de brigar com a verdade. E a verdade é essa: Deus não é parte da sua vida. Ele quer ser a vida inteira. Você se lembra das noites em que você orava de verdade? Não aquelas orações rápidas, automáticas, mas aquelas em que você se ajoelhava com sinceridade. Você falava com Deus como quem fala com o melhor amigo. Você chorava, pedia direção, pedia perdão. Lembra dos momentos em que parecia que a presença de Deus te cercava e você sabia sem dúvida que Ele estava ali? Quando o coração queimava só de ouvir uma palavra dele? Quando um versículo simples parecia saltar da Bíblia, gritar com força dentro da sua alma? Você já viveu isso? Você já teve uma fé viva, uma paixão real, um desejo sincero de agradar a Deus, de conhecê-lo mais, de se entregar por inteiro. Mas com o tempo, as distrações chegaram, as pressas, os compromissos, as comparações, a correria do dia a dia, né? A nossa rotina. E aquilo que era vivo foi virando um hábito, foi virando religião. E aquela entrega virou uma lembrança. Eu quero te falar algo. Deus não mudou, mas talvez você tenha deixado que outras vozes abafassem a voz dele. Talvez você tenha deixado de se consagrar, de buscar, de se separar para ele. E aos poucos começou a viver no raso, mesmo sabendo que foi chamado para mergulhar. Mas eu quero te dizer, com toda a fé que eu tenho, ainda há tempo de voltar. Ainda dá tempo de você voltar. Deus ainda quer o seu coração inteiro. Ele ainda te chama pelo seu nome. Ele ainda deseja ouvir a sua voz dizendo: Pai, eu voltei, eu me arrependo, eu me consagro novamente ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe essa saudade de Deus virar só nostalgia. Deixe virar arrependimento, recomeço, porque a presença de Deus, que um dia marcou a sua vida, ainda está acessível. O Espírito Santo, que um dia te fez chorar, ainda quer te abraçar. E aquele fogo que um dia ardeu, pode acender de novo, mas é preciso entrega, é preciso decisão. Precisa parar agora e dizer: Deus, eu quero voltar a ser teu, tua, por inteiro. Não mais pela metade, não mais nos intervalos,
não mais como acessório, mas como Senhor absoluto da minha vida. Então, abra o seu coração, porque Deus quer entrar nele. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação, uma circunstância desfavorável que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Apresente a Deus as suas petições. Amém? E receba no seu coração a paz do Senhor. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, refletindo na Tua palavra. Obrigado pela Tua paciência conosco, pela Tua misericórdia, por não desistir de nós mesmo quando somos inconstantes. Obrigado pelas inúmeras chances de recomeçar, por nos chamar de volta quando nos afastamos. O Senhor nos acolhe mesmo depois das nossas escolhas erradas. Te louvamos por quem Tu és. Tu és santo, Tu és soberano, Tu és digno do nosso amor e da nossa total rendição. E é por isso, Senhor, que agora nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes temos vivido como se o Senhor fosse apenas mais um item na nossa lista, na nossa agenda, algo para ser lembrado em momentos de dor ou de medo, mas não o centro da nossa vida. Nos perdoa, Pai, quando Te tratamos como um acessório, quando buscamos conforto, mas não buscamos obediência, quando desejamos a bênção, mas ignoramos o Senhor da bênção, quando lemos a Bíblia para encontrar promessas, mas fechamos os olhos para os Teus mandamentos, quando dizemos que Te amamos, mas não Te damos espaço para reinar no nosso coração. Perdoa a nossa frieza espiritual. Nos perdoe por ter abandonado aquele momento de oração sincera que tínhamos todos os dias, pela negligência com a Tua palavra, pelo medo de nos entregarmos por completo. Nos lava, nos purifica, transforma a nossa mente. Desfaz em nós toda religiosidade vazia e reacende aquilo que foi se apagando com o tempo. Não queremos viver como se o Senhor fosse um convidado na nossa vida. Queremos que o Senhor seja o dono. Queremos Te entregar o lugar que é Teu por direito, o trono do nosso coração, o centro das nossas decisões, dos nossos pensamentos e atitudes. Queremos caminhar com obediência, mesmo quando isso doer. Queremos viver para Te agradar, mesmo quando o mundo diz o contrário. Pai, eu quero orar por cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla, Senhor, cada necessidade dos Teus filhos e supre cada uma delas segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, eu quero que você ouça esse recado aqui. Não saia sem ouvir esse recado, porque ele é importante para o nosso ministério, para a continuidade desse trabalho. Eu quero falar especialmente para você que é casado, ou talvez você conheça alguém que é casado. E aí você pode transmitir esse recado para essa pessoa. Olha só, talvez o seu casamento esteja passando por um tempo difícil, um tempo de tribulação, de adversidade. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Talvez as conversas que vocês tinham se transformaram hoje em discussões. O carinho que vocês tinham um pelo outro, talvez hoje tenha dado lugar ao silêncio. Ou quem sabe, mesmo em meio a uma
paz aparente, você percebe que tem algo que precisa ser renovado entre vocês. A chama do amor precisa ser reacendida. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que ser um. É melhor ser dois do que um. Por isso que Jesus falou o seguinte: o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Isso não é só uma frase bonita, é uma verdade espiritual, uma promessa que você pode tomar posse. E também é um chamado para que você lute pelo seu casamento. Você fez uma aliança um dia com essa pessoa. Um dia você declarou votos de amor eterno para ela, para ele. Então por que você está pensando em desistir do seu casamento? Não tome nenhuma decisão precipitada. Amém? E nós podemos te ajudar a vencer essa crise. Eu quero convidar você para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Talvez você até já tenha participado de alguma edição anterior do nosso encontro de casais, mas agora vai ser diferente. Agora é para consolidar o amor. Vai ser um tempo de cura, de restauração, de arrependimento, de perdão e de fortalecimento do amor. E esse encontro não é só para casais que estão vivendo em crise, porque o casamento precisa de manutenção. Precisa de manutenção. Assim como a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso carro. Você não dá manutenção no carro periodicamente? O seu casamento precisa disso também, para que ele se sustente, para que ele permaneça. Então, venha participar desse encontro. Serão dias de comunhão, de aprendizado, de orações e de novas decisões ao lado dessa pessoa que Deus colocou na sua vida. Porque quando a gente decide caminhar de mãos dadas com Cristo, quando nós escolhemos colocar Jesus no nosso relacionamento, nenhuma tempestade é capaz de destruir a nossa família. Aquilo que foi edificado sobre a rocha vai permanecer. Então participe. O seu casamento merece e precisa desse tempo de renovo. Dê esse presente para ela. Dê esse presente para ele. Amém? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um número de WhatsApp para você fazer contato com a gente e garantir a sua vaga. Mas não demora muito, porque as vagas são limitadas. Nós trabalhamos apenas com 50 casais. Não é uma multidão, são 50 casais apenas, para que a gente consiga dar uma atenção especial a cada um deles. Compartilhe essa mensagem se ela abençoou a sua vida. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.